Você tem buscado algo no Senhor? E no momento, os seus olhos ainda não enxergam como Ele vai fazer, como será, se vai acontecer, mas mesmo assim, você não desistiu e continua esperando e buscando? Isso se chama fé. E se hoje a sua fé está abalada, você está se sentindo cansado, preocupado e achando que o milagre não vai chegar, é o momento de reabastecer a sua fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito aqui, já aproveita e se inscreve. Para quem tem nos acompanhado, esse é um chamado à obediência. Há algum tempo o Senhor me chamou para estar aqui compartilhando a minha fé, compartilhando de momentos devocionais, os nossos testemunhos. E eu estou aqui obedecendo. Para quem me conhece, não é o meu perfil. O meu perfil é ficar mais ali escondidinha, falar menos, mas eu preciso obedecer. E eu estou aqui vivendo esse chamado à obediência. E eu quero agradecer você por estar aqui comigo. Então hoje nós vamos ler juntos alguns versículos de Hebreus 11, do 1 ao 8. E nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, sobre o segredo da fé, por que ela é tão importante nas nossas vidas. E a palavra nos diz que mesmo se tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é fé, nós precisamos dessa fé. Então, é a hora de ativar a sua fé, é o momento de ativar a sua fé, de exercer a sua fé, alimentar a sua fé, porque ela não pode ficar estagnada, nem morta, nem parada aí dentro de você. Então vamos lá, vamos ler juntos? Eu tenho falado para vocês no decorrer dos vídeos para ter sempre a Bíblia em mãos, para poder fazer as marcações. Porque nos momentos que vocês estiverem se sentindo fracos, cansados, né? Que o Senhor traga estas palavras ao seu coração e você novamente pega a sua Bíblia ali e reabasteça. e novamente o Senhor traga a sua memória o quanto a fé é importante. Então vamos lá, vamos ler juntos? Diz assim, nós vamos ler o capítulo 11, dos versículos 1 a 8. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu. Quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança, ele partiu, sem saber para onde ia. Como é poderoso a fé, exercer a fé. Quantas coisas nós vimos aqui em poucos versículos, né? Quantos frutos da fé. Como está a sua fé hoje? Eu gosto muito de falar sobre fé, porque a nossa fé, ela oscila em muitos dias. Há dias que nós nos sentimos mais frágeis, mais cansados, parece que está demorando o milagre pelo qual nós temos clamado ao Senhor. E tem dias que são mais dolorosos. Mas a fé, ela precisa ser um exercício, assim como os outros na nossa vida diária. Na nossa jornada de fé, há muitos exercícios. Por exemplo, a batalha da mente. Em muitos momentos vem a ansiedade, o desespero pelo amanhã, e nós precisamos confrontar a nossa mente, nós precisamos trabalhar a nossa mente. E com a fé não é diferente, ela precisa ser exercitada. Nós precisamos nos lembrar quem somos chamados para ser em Cristo. E precisamos reabastecer a nossa fé. E como que nós reabastecemos a nossa fé? Nós reabastecemos a nossa fé quando nós lemos a palavra, quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós estamos com o coração voltado para Ele, sensível a tudo aquilo que Ele já fez, porque eu tenho certeza que o Senhor já fez grandes coisas na sua vida.
Pelo fato de acordar, de amanhecer, de estar bem, de estar com saúde, ou talvez você tenha lutado por uma enfermidade no corpo, ou tenha guerreado por algo que você tem vivido na sua casa, na sua família, mas você tem lutado. O Senhor, Ele tem te dado força para romper dia após dia. No momento, talvez você sinta que está sozinho, no momento, talvez você sinta que está demorando, mas você tem caminhado um dia de cada vez, por mais cansado que esteja, e o Senhor tem te sustentado. Então, é preciso exercer a fé. Pela fé, nós somos também fortalecidos. Porque quando nós vemos o caos, não tem esperança, não tem saída, nós conseguimos, pelos olhos da fé, ver que o Senhor, Ele tem preparado o melhor para nós. Ele tem cuidado de nós. E durante algumas fases da minha vida, onde eu precisei exercer a fé e eu me sentia muito cansada, eu falava para o Senhor, Senhor, e até hoje eu ainda faço esse exercício de fé. Eu falo, Senhor, mesmo que os meus olhos eles não estejam vendo agora, eu creio, pela fé, que amanhã eles verão, eles contemplarão, porque o Senhor é fiel. É no Senhor que eu tenho crido, o Senhor é a minha esperança, a minha certeza. E mesmo que não aconteça da maneira como eu quero agora, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, eu quero te convidar a fazer esse exercício de fé, sabe? A ser ativado pela verdade, pela palavra do Senhor. O versículo principal desse texto de hoje é o versículo 1, que fala assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. O que você tem esperado? O que você tem esperado hoje? Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Talvez o que você espera agora, você não tem visto. A esperança ela não está em atividade no seu coração, mas amanhã os seus olhos verão. Creia que amanhã os seus olhos verão a promessa se cumprindo e o tempo de espera sendo findado. Creia, não desista, não pare no meio do caminho. No devocional de hoje, ele usou um exemplo de uma fotógrafa que estava tirando suas imagens, suas fotos, e era um pôr do sol. E aquele reflexo ali do sol estava tampando a visão, ela não conseguia ver a imagem, o resultado final na câmera antes de tirar a sua foto. Mas como ela já havia feito aquilo antes, ela tinha certeza que daria certo. E mesmo assim, sem enxergar nada, ela tirou a foto. E quando ela conseguiu ver a foto, estava uma perfeição. Então, que isso seja ardente no nosso coração neste momento. Nós sabemos que o Senhor pode fazer. Nós cremos que Ele faz o melhor por nós. Nós não estamos enxergando pelas lentes no momento, mas nós cremos que quando tudo passar, nós vamos conseguir ver o resultado, né? A promessa se cumprindo. Não desista de crer, continue, continue. E que nesse momento a sua fé ela seja reabastecida no Senhor. Que Ele seja a sua certeza. Creia, não desista. E faça o exercício de fé. Confronte a sua mente, confronte o seu coração, porque você precisa ter a certeza, e a sua certeza é o Senhor. A sua certeza é o cuidado, é o amor dele, a misericórdia, que se renova todos os dias. Não desista, continue. Tem uma pergunta final aqui que fala assim: como Deus libertou você ou um familiar no passado? Como ele te alcançou em um testemunho de fé? Quando eu era criança, os meus pais viveu alguns momentos difíceis, mas em todo tempo o Senhor cuidou deles. Meu pai é muito trabalhador e o Senhor sempre proveu na nossa casa. E eu me lembro de uma fase que nós vivemos onde nós não tínhamos o que comer, mas Deus nunca deixou faltar, Ele sempre provia. Mas chegou um momento ali próximo do almoço e nós não tínhamos a carne. A gente morava em uma chacrinha de um amigo que havia fornecido para o meu pai tirava leite para ele e nós morávamos ali. E a gente tinha ali abóbora, algumas coisas para se alimentar, mas naquele dia não tinha carne. Tinha o arroz, a abóbora, né, que foi produzida ali mesmo, mas não tinha carne. E eu me lembro de algumas vezes isso acontecer e o Senhor provê a carne. Chegava um vizinho, chegava alguém com exatamente aquilo que nós precisávamos naquele momento. E o Senhor supria. E o Senhor provava do amor e do cuidado dele. Isso aconteceu algumas vezes, não só com o alimento, mas eu me lembro de vestes quando nós precisávamos, porque o nosso Deus, ele é Deus de detalhes. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua necessidade. Você só precisa crer, confiar e enxergar com os olhos da fé. E eu quero te convidar a enxergar com os olhos da fé. Creia que Ele é capaz de suprir toda e qualquer necessidade do seu ser. Se há alguém que nos ama, é o Senhor. Então tome posse deste amor, do zelo, do cuidado.
e não desista. Que a sua fé, ela seja convicta, ela seja enraizada no Senhor, nas promessas dele para sua família, para sua vida, para sua casa. Que o Senhor, ele abençoe você, abençoe sua casa, sua família. E a mensagem de hoje é essa. Até o próximo vídeo.